mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde. Tudo que faz a diferença. Podcast Isso que Importa, com Alexandre Bueno. Olá, meus amigos. Está começando mais um episódio do podcast Isso que Importa, aqui pela Rádio Nova Onda. Hoje eu trago um convidado, um grande amigo meu, Luiz Roberto Tavares, o Robertinho. Robertinho, que é cinegrafista, hoje atualmente trabalha como corretor de imóveis e está no seu 5º mandato como vereador. Oi, Robertinho, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Alexandre. Bom dia a todos aqui da Nova Onda. Robertinho, conta um pouco pra gente da sua história, como tudo começou, a questão que você trabalhava antes com cinegrafista, né? Hoje o pessoal fala videomaker, e como começou toda a sua história de trabalho e na política? Alexandre, a minha história começou como enguerchate na infância, né? Logo cedo fui enguerchate, depois passei para, que eu casei, iniciei como videomaker, e em seguida me candidatei a vereador e ganhei a eleição. Então eu estou no meu 5º mandato e hoje eu sou corretor de imóveis. Hoje você é corretor de imóveis. Muitas casas para vender? Muitas casas para vender. Legal. Porque hoje, pela economia, a parte financeira do Brasil, tá difícil vender, mas estamos aí trabalhando, né? E Robertinho, você começou a sua carreira política há 20 anos, né? E eu lembro que a sua bandeira e o seu foco de trabalho sempre foi o Parque das Laranjeiras. Conta um pouquinho pra gente sobre o Parque das Laranjeiras, como tudo começou, Sim. Como tá tudo isso agora. Olha, Alexandre, na verdade, assim, a parte política, nós não escolhemos bandeira, nós somos políticos, né? A gente acaba sendo político, ganha a eleição. E o que acontece? Mesmo que eu quisesse fazer pegar outra bandeira, trabalhar por outro setor na cidade de Mojimirim, o que acontece é assim, o que a população cobra da gente, o que a população procura, o que ele pede. E quando eu ganhei a eleição em 2004 e assumi em 2005, logo no início, foi chuva de pedidos dos moradores do Parque Laranjeiras. Sim. Tá? Eu me lembro que eu fiz minha campanha no Laranjeiras, no Linda Scheibe, no Mojimirim 2, Vila Dias, ou seja, na Zona Leste, que é o bairro onde eu moro. Mas a população do Laranjeiras começou a fazer pedidos. Pediu asfalto, pediu iluminação, esgoto, água. Por incrível que pareça, até a água, não tinha água em várias ruas, não tinha. E aí começou os pedidos. Então, logo em seguida eu comecei aprendendo a ser vereador ainda, né? Porque hoje o pessoal faz muito curso para ser vereador. Sim. Então, quando ele entra e ganha uma eleição, ele já está bem preparado. Na minha época, não. Eu ganhei uma eleição, comecei a atuar, fiz as minhas primeiras indicações ao poder público, né, ao executivo, solicitando água no Parque Laranjeiras. E foi negado. Fiz solicitações de energia elétrica, em algumas ruas que não tinham, e ainda nem tinha solicitado o asfalto. Então, tudo estava sendo negado. Na verdade, o Parque das Laranjeiras passava por um processo de regularização, né? O Parque das Laranjeiras estava um loteamento irregular e muitas das questões necessárias do poder público atuar ali eram impedidas, né, legalmente, é isso? Olha, ele não estava em processo de regularização naquela época ainda não, tá? Mas realmente ele estava um bairro regular. Ele tinha 2 matrículas, o Parque das Laranjeiras. Então ele tinha a 29.000 e a 29.001. Ou seja, não existia... O morador ele era compromissário, ele não era o proprietário, digamos assim. Na verdade, então, não tinha ocorrido ainda o parcelamento adequado do solo, né? Com a divisão dos terrenos, com as matrículas, com as escrituras, para poder dar posse a cada comprador. Era isso? Exatamente. Então, como o morador não tinha... ele não era proprietário, ele era só o compromissário. Então, tinha essas pendências, vamos colocar aí, judiciais aí, e em cima disso apareceu eu fazendo solicitações. Eu solicitei água, foi negado. Eu solicitei energia elétrica em algumas ruas, foi negado também. Então, o que eu fiz? Eu peguei a resposta, tá? O município diz assim,
o loteamento é irregular e quem deve fazer isso é o proprietário do loteamento. E eu procurei o proprietário do loteamento. E o proprietário, isso foi da Electro, na verdade, né? A Electro respondeu que cabia ao município ou o proprietário do loteamento fazer colocar energia elétrica e iluminação também. E aí o município respondeu também que tinha que ser o loteador, né? E eu procurei o loteador. Fui lá em Campinas, na empresa em Pelotas. Isso foi em 2006. 2006. Estive lá em Pelotas. Conversei com o Claudio Rafacho, que é o dono da empresa em Pelotas, e ele me disse que tem que ser o município. Fica um jogo de empurra-empurra, né? Um jogo Por isso de que empurra-empurra. O importante é começar da maneira correta, fazer o loteamento seguindo todas as regras. O que importa para a população é isso, ter uma segurança jurídica, né? Uma segurança administrativa que você está comprando uma propriedade adequada. Então, se não começar e se não fizer com as devidas exigências, seguindo as regras do parcelamento de solo, né, da cidade, fica difícil depois você conseguir destravar isso, né? Você regularizar um loteamento. Afinal, foram quantos anos desde o início do Laranjeiras até a regularização? Desde 1982. Então. Dezembro de 1982. Na verdade, o loteamento fica travado. Então, aí me surgiu essas pendências, esse problema. Hoje, como corretor de imóveis, eu consigo enxergar totalmente diferente, né? Eu conheço assim, muito mais além do que o vereador, porque o vereador, no Laranjeiras eu aprendi sobre loteamentos, tá? Sim. Mas hoje, como corretor de imóvel, eu aprendi essa parte mais burocrática, sobre matrícula, sobre como formar um loteamento. Então, assim... A parte jurídica, parte cartório, jurídica. a parte de cartorário é muito exigente, né? Exatamente. É que a gente percebe, né? E o que importa é o sofrimento da população, né? Porque você imagina um loteamento há tanto tempo, moradores ali, é o que você falou, sem água, sem infraestrutura alguma. Então a população sofre demais quando é permitido, é entregue uma coisa, um loteamento sem a devida ordem, o devido embasamento jurídico, o parcelamento de solo correto. Fica muito mais difícil depois, porque a prefeitura acaba ficando também sem resguardo para poder fazer investimento num loteamento que até um bom certo momento tinha 2 matrículas só e era do empreendedor ainda, né? Sim, realmente, o empreendedor ainda, que nem o Claudio Rafacho, ele tinha ali ainda a responsabilidade total, praticamente. E deixava em condições ali ainda de... Porque era tudo terra e o relevo muito complicado lá, né? Era difícil. Era difícil. E naquela época ainda não tinha tantas casas, né? Então, por exemplo, hoje, vamos colocar 5 anos atrás. 5 anos atrás tinha muitas casas. Então, conforme chovia, a água ia direto para as ruas e formavam crateras, né? E antigamente, há 20 anos atrás, a água caía, era absorvida nos terrenos. Então, mas como você falou para mim, quer dizer, é gratificante para você que começou desde lá de trás esse processo. Você estava conversando comigo antes, quer dizer, como tá ficando bonito, né, o Laranjeiras. O bairro tá lindo. Tá muito bonito. E eu percebo que você fala isso e seus olhos até brilham, né? Porque você passou por tudo isso. Então é isso que importa. Você entregar depois um trabalho que você tá 20 anos lutando para isso e você vê as coisas acontecerem, né? E eu percebo que você também, com essa facilidade, essa habilidade que você tem, até de cinegrafista, de videomaker, eu vejo que você faz muitas denúncias também via celular, que você filma quando estão jogando coisa errada no bairro. Sim, sim. Porque é uma judiação, né? Tá ficando tão bonito o bairro, tão bom para se morar, e a gente o vereador tem que se preocupar com isso, né? A função sua lá de vereador também faz parte essa parte de fiscalização, de denúncia, né, Robertinho? Sim, o papel principal do vereador, na verdade, é fazer as leis do município e fiscalizar, né? Então essa parte de fiscalização é algo que eu carrego mesmo e é perfil meu. Sim. De fiscalizar, de fazer um vídeo, de mostrar também, porque também é uma prestação de contas, né? Quando eu coloco na internet um vídeo, por exemplo, eu fiz vídeo no Parque Laranjeiras de caminhão de lixo de entulho, né? Não, caminhão de lixo encalhado, por exemplo, na poça d'água lá, no brejo, né, que a gente fala, né? Porque quando chove,
vira bege. Quando não faz sol, era muita poeira. Muita então, poeira. Mas eu filmei lá, vamos colocar 15 anos atrás, 20 anos atrás. Caminhão de lixo atolado. E aí tinha algumas ruas que tinham água, por exemplo, tanto da máquina passar que o cano d'água já estava exposto. Sim. Então, assim, nós vivemos dias difíceis. Quando e eu falo você está fazendo agora, porque você me contou, você está fazendo um documentário, essas imagens, tudo que você fez, um documentário. Vai virar um documentário. Porque eu participei muito da vida do morador de Laranjeiras, né? E quando eu falo que é momentos difíceis para nós, porque para mim é difícil porque eu caminhava nas ruas de Laranjeiras sabendo que não ia se fazer nada no Laranjeiras. Difícil o morador fala, Robertinho, agora vai asfaltar a rua? Eu falava pro morador a verdade, eu falei, não, o meu sonho é esse. Robertinho, deve ter sido difícil, né? Você do bairro, andando ali nas ruas, conversando diretamente com os moradores, né? A gente sabendo que a prerrogativa do vereador não é de execução da obra, e deve ser muito difícil você olhar para o olho do seu eleitor, olhar para o olho do seu amigo, muitas vezes, que mora ali, e dizer para ele, olha, infelizmente, por enquanto, não vai se fazer nada. Quando esse sonho começou a virar realidade? Quando você pôde chegar, olhar para o olho do morador de Laranjeiras e dizer, agora vai acontecer? Olha, Jandro, na verdade, assim, como eu era videomaker, eu estava praticamente quase todo final de semana no Parque Laranjeiras, tá? Boa parte dessa minha história de videomaker foi no Laranjeiras também. E aí o morador me cobrava realmente. E fora os dias que eu estava na rua, né? Andei muito a pé no Parque Laranjeiras. Hoje eu tenho uma moto, né? Mas naquela época eu era muito a pé. Então, o morador me cobrava e eu falava para eles, eu tô correndo atrás. Mas aí teve épocas que eu comecei a falar para ele, tá difícil, tá? E isso daí foi para a justiça, foi pro fórum, né? Então, a gente aguardava uma resposta do juiz da época. Perante a isso, em setembro de 2009, também o município fez uma parceria com a Cidade Legal, o CDHU do Estado de São Paulo. E essa parceria a parceria com a Cidade Legal é uma parceria para a regularização do loteamento. Permitir a regularização de loteamentos até então irregulares. E com isso com isso poderia fazer a divisão dos lotes, que saia matrícula para cada morador, e regularização. E havendo regularização, que aí vem a outra parte interessante, eu conseguiria trazer verbas do governo do estado, do governo federal e também o município. Poderia investir Eu poderia cobrar muito mais do município. Então, para mim, era uma visão muito grande que eu tinha sobre regularização do loteamento, era isso. Regularizando o bairro, eu tinha como cobrar mais para trazer as melhorias. E tudo isso vai fazer parte desse documentário que você está montando. Vai fazer parte do documentário. Você tem já uma tem data? Registrado, tem registrado. Uma data que você pretende lançar isso? Não, sobre o documentário, na verdade, ele é assim, eu só vou fazer o documentário, terminar o documentário e entregar à população o documentário após a infraestrutura até da última rua. Tá? Então, a previsão minha é para 2025 esse documentário. Ah, que legal. Porque hoje eu não posso entregar um documentário dizendo que está 100% regularizado e toda a infraestrutura antes de acabar a última rua, né? Então, 2025 eu acredito que... 2025 eu acredito que... Então tem um bom tempo ainda, né? Ainda tem esse ano 2024 que deve sair aí o projeto da fase 5 do Parque Laranjeira, que deve acrescentar umas 9, 10 ruas. E aí, saindo o projeto, vai para licitação, sai o nome da empresa que vai vencedora. E eu não acredito que esse ano termine tudo, né? Então, por isso que eu acho que vai terminar em 2025. Robertinho, é uma vida, né? É a história sua desde o começo como vereador, mais 5 mandatos, né? Agora em 2024 completa 20 anos. Teve essa grande realização que contou com a sua participação para realizar o sonho do pessoal do Parque das Laranjeiras, coisa que ainda continua, né? Tem mais algumas fases ainda. Qual é o seu ânimo para continuar? O seu ânimo para continuar nessa jornada? Da onde você tira forças? Quais são os seus próximos sonhos? Então, Alexandre, mas assim,
a política ela muda, tá? Tanto assim que se você pegar o primeiro mandato, o meu ânimo era realmente brigar mesmo, correr atrás pelo Parque Laranjeiras e outras demandas do município. É que hoje a gente está falando muito do Parque Laranjeiras, mas há muitas demandas do município. Então, assim, eu sempre corri atrás dessas demandas. Quando você entra para o segundo mandato, as coisas começam a mudar. Muda porque a política, ela é assim, ela muda constantemente. Então, hoje, a atuação que eu fiz no primeiro mandato é uma atuação totalmente diferente da minha de hoje. Você tem mais experiência também, Exatamente. Alguns caminhos, né, mais fáceis. Exato. Hoje. Eu falo muito pro morador, assim, ó, quando eu ganhei a eleição, a população me procurava para resolver um problema na prefeitura, por exemplo. Aí eu falava para ele assim, eu vou procurar saber, tá? Então eu tinha que ir lá aprender. Agora voltando um pouquinho à sua história, quando você começou como vereador, conta pra gente, eu lembro que você fazia as campanhas e você tinha o joinha, né? Tinha joinha. Joinha. Como começou essa história? Como veio essa ideia? Não, essa ideia, na verdade, eu estava numa sala reunidos para nós fazer a foto para a campanha. E tinha 88 candidatos comigo. Eu estava em 89 candidatos. E tinha 88 e aí o fotógrafo pegou, fez toda o estúdio certinho lá e ele precisava de alguém para fazer a primeira foto. Aí ele olhou para mim assim e falou, vem Robertinho. E aí eu fui, me arrumei, eu lembro que eu estava com uma jaqueta, aí eu arrumei a jaqueta assim. E falei, porque aí ficou bom? A hora que eu fiquei bom, ele tirou uma foto. E aí o pessoal começou a dar risada, os outros candidatos começaram a dar risada em mim. Falou, o Robertinho fazendo graça lá. E aí eu era muito tímido, né? Aí o fotógrafo falou, ficou legal o joinha, só você dar um sorriso aí e ajeitar melhor o joia aí. E aí eu falei, sério mesmo? Ele falou, sério. E pode ser o joinha? Ele falou, pode. Eu fiz o joinha, ele tirou a foto. Eu fiz com a mão direita, na verdade, mas naquela época fizeram aquela jogada, né? Eu fiz com a mão direita, mas na hora de sair na foto saiu com a esquerda. E aí saiu. E ficou joinha. E lembro que eu não conseguia ir nos comícios. Porque tinha comício em Martim Francisco, tinha na Santa Luzia, tinha no Parque Estado 2. E eu, como andava muito a pé, eu só ia nos comícios da Zona Leste. Mas aí começaram a falar para mim que o pessoal ia nos comícios e perguntava, vocês têm aí santinho daquele vereador que faz joinha? Que legal. Então, assim, eu acho que o joinha pegou. Virou um slogan, sim. Virou slogan. E aí eu lembro que eu fiz nas outras campanhas, foi o voto positivo. Aí eu criei o slogan, né? Voto positivo. E aí virou até hoje. Eu utilizo o joinha até hoje ainda. Mas eu utilizo o joinha em momentos especiais, né? Em momento de felicidade, momento alegre. É sua marca, né? É minha marca. Vou tirar uma foto com você, por exemplo, eu faço joinha. Mas se, por exemplo, eu estiver na rua fazendo um trabalho assim, quer dizer... Uma denúncia, eu não faço joinha. Porque aí não é a minha marca, porém aquele momento... Naquele momento é negativo. É negativo, então eu acabo não fazendo joinha em certo momento. Robertinho, então, em 2009, nós tivemos a ação civil pública. Paralelamente a isso, teve o convênio com o CDHU na Cidade Legal, que permitia que os loteamentos regulares fossem regularizados, que permitia a possibilidade de investimento federal, investimento estadual e até investimento municipal. Mas você que estava passando há 20 e tantos anos por isso, brigando para acontecer, para ver a coisa acontecer em Laranjeiras, deve ter ficado ainda meio ressabiado. Quer dizer, será que vai mesmo? Que é difícil, né? Tanto tempo tentando algumas coisas e nada saindo do papel. Você vê uma luz ali no fundo do túnel, mas quando que você percebeu que ia virar realidade, que o sonho ia se tornar realidade? Quando que você viu a primeira máquina, as primeiras coisas acontecerem de fato? Me fez acreditar que realmente ia acontecer algo no Parque Laranjeira, porque eu nunca perdia a fé, a esperança. Eu sempre brilhava isso, passava isso para o morador, então eu tinha que deixar aceso essa esperança para a população. Então eu passei por várias eleições desde o meu início de 2005. Eu passei pela eleição de 2008 e pela 2012, onde não aconteceu nada no Parque Laranjeira. Os moradores tinham uma esperança muito grande em mim. Eles criaram uma expectativa de que eu ia fazer algo. Era o sonho. Era o sonho dos moradores. E eu nunca abandonei. Tanto que eu andava pelas ruas do Parque Laranjeiras e os moradores me perguntavam, eu falei assim, pessoal, acredito, isso vai acontecer.
Mas um ou outro deixou de acreditar. Porém, eu falei para eles, não depende de mim, depende da justiça também. Depende da boa vontade, depende também desse programa de Cidade Legal. Tá? E aí em 2015, é um ano que eu falo para os moradores, 2015 foi um ano... abençoado. Abençoado, mas é um ano que fez a diferença. Antes de 2015 e depois de 2015. Em 2015 saiu uma sentença judicial, onde obriga a regularização e as melhorias do Parque das Laranjeiras, obriga o Poder Executivo. Então, a partir de 2015, foi assim, eu tinha algo para falar para o morador. Agora saiu uma sentença judicial, agora vão ser obrigados. Então, já é algo que a gente pode... Era algo que eu podia falar para o morador, tá? E aí veio a eleição de 2016, eu passei pela eleição de 2016. De todas as eleições que eu tive, foi a mais difícil que eu tive 885 votos, foi a que eu tive menos votos. E eu lembrava os moradores, a sentença judicial ela pede um prazo de 5 anos. Então é em 2020 que vai começar alguma coisa. E aí em 2019, a Prefeitura de Mojimirim fez o empréstimo, né? Fez o projeto de como seria a fase 1 do Parque das Laranjeiras. Foi feito também o empréstimo e se não me engano, em 2019 mesmo iniciou as melhorias no Parque das Laranjeiras. Me lembro o dia da assinatura do contrato, a ordem de serviço. Eu fiz questão de entrar na prefeitura, pegar uma cópia da ordem de serviço, fotografar e mandar para os moradores. Aqui está a ordem de serviço. Segunda-feira as máquinas chegam. E na segunda-feira as máquinas foram chegando, né? E aí me lembro que a primeira calçada, a primeira guia sargento que foi feito no Parque das Laranjeiras, eu estava em São Paulo, o pessoal ligou para mim, um monte de morador ligou, mandou foto. Então assim, aquilo que eu fazia, de eu estar lá, tirar foto, gravar, eu não estava naquele dia. Eu tinha um compromisso em São Paulo, mas os moradores... Foi gratificante para você receber esse feedback dos moradores, né? Que reconheceram esse trabalho que você fez ao longo de todo esse tempo, né? Exatamente. Então, hoje eu ando no Parque das Laranjeiras, converso com os moradores e eu olho para trás assim, penso assim, nossa, eu nem imagino que essa rua era tão feia, né? Era tão horrível, sem condições de morar mesmo nesse local. Então, hoje eu vejo assim... Nem eu acredito muito também, né? Parece que foi um sonho. É isso que importa, né, Robertinho? A população e a pessoa morar num lugar digno. Um lugar que ele possa crescer, que ele possa criar sua família, né? Para mim poder passar para ele dar o feedback. O caminho das pedras. Exatamente. Né? E hoje não. Hoje o morador liga e fala... Ele desesperado, preciso resolver tal. Eu falo para ele, calma. Aí eu falei, liga nesse tal número aqui, tal pessoa vai atender, e se o problema será resolvido. Então hoje eu consigo resolver com facilidade muitos problemas que a população me procura. Então o que me dá ânimo para continuar na política é isso, é poder ajudar, ser útil. O político que não é útil, que não ajuda, quando eu falo ajudar, na verdade é ser útil. Resolver o problema da população. Ser um facilitador, né? Exatamente. Ser um facilitador. Então isso me dá ânimo muito. Porque é difícil, né? Imagina eu ser vereador, não ser procurado, e se alguém me procurar, eu não conseguir resolver as demandas. Então, o que me dá ânimo hoje na política é isso. É poder ajudar, colaborar e estar no meu lugar. Acho que é isso que importa, né, Robertinho? Uma proatividade. Exato. Uma atividade positiva no sentido do bem comum. Porque a política, na verdade, se você não tiver um espírito de coletivo, de fazer as coisas para a coletividade, perde muito sentido, né? Então acho que nós tivemos um bate-papo bem gostoso hoje sobre isso. Obrigado. E para terminar, só contando uma passagem, por exemplo, quando eu ganhei a primeira eleição, eu saí candidato, então eu não tinha essa expectativa de ganhar a eleição, tá? Até porque minha família não vem de origem política, então eu não tenho essa pegada, né? E eu falei, vou ser candidato e saí. Ganhei a eleição. E me lembro que em janeiro de 2005, eu sentei na cadeira lá da minha sala, que era do PSDB, eu sentei lá e falei, e agora? O que eu vou fazer? Então não sabia nem para onde iniciar.
E tinha uma coisa, né? Por eu ser cristão, eu ficava pensando assim, ó, eu inventei de ser candidato, eu inventei de ser político, e eu tô no lugar de alguém, né? Se eu não tivesse me saído candidato, alguém estaria aqui sentado nessa cadeira no meu lugar. Eu ficava pensando isso. Então eu tinha uma responsabilidade muito grande, porque eu tinha que ser melhor do que aquela pessoa que estava ali, que ia estar sentada ali. Afinal, você representava um grande número de eleitores. Exatamente. Você representa esses eleitores. E aí, com 3 meses, eu ali trabalhando, correndo atrás, fazendo minhas correrias, eu coloquei na minha cabeça que realmente eu estava no meu lugar. Ali não era o lugar de ninguém, não, ali era o meu lugar. Então, assim, e aquele lugar é o meu lugar até hoje. E o dia que eu falar assim, ó, eu perdi a esperança, não quero mais ser, não tô mais sendo útil, aí eu largo mão de ser político, largo mão de ser vereador. Robertinho, muito obrigado por esse bate-papo. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e espero em um outro momento estar aqui presente novamente para passar para você e para o pessoal da Nova Onda um pouco mais sobre a política de Mogi-mirim e deixo aqui o meu positivo para todos. Esse foi um bate-papo inspirador, contando um pouco da história do Parque das Laranjeiras na visão do meu amigo Robertinho. Esse é o podcast Isso Que Importa, da Rádio Nova Onda FM, que tem sua exibição todos os sábados às 7h30 da manhã e depois fica disponível nas nossas plataformas de podcast. Um grande abraço e nos acompanhe nas redes.